Olá pessoal, dando continuidade ao curso, hoje nós vamos ver um vídeo sobre a interpretação geométrica do gradiente em função de três variáveis. É uma generalização simples do que a gente acabou de ver no último vídeo. Se você pegar uma f, x, y, z, três variáveis, né? O gradiente dela vai tornar nulo, no ponto, a gama de t, né? Uma função que está no nível constante da função aqui. Ok? Aí você vai fazer a mesma coisa do passado, vai derivar dos dois lados, né? Ponto diferenciado, vai fazer cabelo e tudo mais. Então o gradiente da f, x, y, z, que no caso é a nossa gama de t, né? Gama de t, produto interno com gama de t, isso é igual a zero. Ou seja, o gradiente é perpendicular ao vetor tangente de gama. Né? A gente tem que lembrar agora que uma superfície de nível, né, de uma função de três variáveis, né, você faz isso aqui igual a C, você tem uma coisa no espaço. Né? Então vem aquela diferença lá, curva de nível. O que é curva de nível? Então você faz uma função de duas variáveis igual a C. Né? Você tem uma coisa, uma curva, né? Sobre conjunto, não necessariamente a gente já discutiu, precisa ser uma curva, né? São pontos, x, y, f, x, y é constante. Mas onde estão esses pontos? No plano. Aqui, os pontos da superfície de nível eles estão no espaço. Então, por exemplo, a superfície de nível aqui no espaço. Né? Aí você tem que a gama, uma curva, né, nessa superfície de nível. Aí você aplica isso aqui no T0. Você coloca para qualquer tempo particular T0. Você tem aqui o gama linha de T0. Aqui está falando o quê? Você tem o vetor gradiente da f gama de T0, que é perpendicular a esse aqui. Ao vetor tangente de gama no ponto T0. Ou seja, o vetor gradiente é perpendicular. Então, a partir daqui você consegue falar o quê? Um plano tangente à superfície de nível nesse ponto, reta normal à superfície de nível passando por esse ponto. Okay? Então, essa é a interpretação que a gente vai usar para resolver alguns exercícios. Por exemplo, esse aqui. Ó. Se eu pegar uma equação, se eu pegar essa equação aqui, eu te dou uma superfície x, y, z mais x ao cubo mais y ao cubo mais e ao cubo igual a 3z. E eu falo, determine a equação do plano, né, tangente, e da reta normal à superfície no ponto 1, menos 1 e 2. Ok? Te dê essa superfície e falo, determine o plano tangente e a reta normal nesse ponto. Essa é a questão. O que você vai fazer? Vou usar esse conhecimento que eu tenho aqui. Eu vou definir uma função de três variáveis, né, baseada nessa equação. Né, ou seja, essa superfície aqui está contida no nível zero dessa função. Né? Porque se eu fizer f de x, y, z, isso aqui dá o quê? Se eu fizer f de x, y, z igual a zero, eu tenho essa equação que é a superfície de nível zero para essa função. Ok? Aí eu quero saber o quê? Um plano, né, que esteja nessa superfície e seja tangente nesse ponto. Basta fazer o quê? Achar esse vetor perpendicular, porque para eu determinar um plano, eu preciso de quê? Para a geometria analítica, vocês lembram, eu preciso de três pontos no espaço, né, distintos. Determino um plano, ou preciso de um vetor perpendicular a esse plano e um ponto do plano. Ok? Um ponto do plano eu tenho. Então, se eu quero um plano tangente nesse ponto, então eu tenho um ponto do plano. Falta achar o vetor perpendicular. O vetor perpendicular é esse aqui, ó. Perifona, né? Ok? Então basta calcular o gradiente, né,
nesse ponto. Eu vou todo vetor perpendicular. O gradiente da f1, x, y, 0, o que vai ser a primeira coordenada derivada da f em relação à primeira variável, que é x, né? Então vai ser yz mais 3x quadrado, só, né? Derivada parcial agora em y, que é a segunda variável aqui. Então vai ser xz mais 3y quadrado, só, né? A terceira coordenada do vetor, a derivada parcial da f em relação à terceira variável, que é z, né? Então eu faço derivada em z aqui, vai dar xy 0, 0, mais 3z quadrado menos 3. Certinho? Aí eu quero saber o plano nesse ponto. Então eu quero o gradiente nesse ponto. Então o gradiente da f do ponto 1, menos 1, 2, vai ser igual. Essa continha já está feita aí. Você vai dar 1, 5 e 8. Tá? Só substituir o valor de x, y e z. Né? Essas coordenadas, você consegue esse vetor. Ou seja, eu já tenho um ponto do plano. Eu já tenho um vetor perpendicular ao plano. Então eu tenho um plano. Qual que é o plano? Né? Ele é dado pelos vetores. Né? Então olha só. O que eu estou falando? Você tem um vetor perpendicular, né? O gradiente da f, no ponto 1, menos 1, 2. Você tem um ponto no plano, que é o 1, menos 1, 2. Como é que você determina qualquer outro ponto aqui do plano? Esse ponto x, y, como é que é determinado? Qualquer um aqui do plano. Ele tem essa propriedade, porque ele é perpendicular ao vetor, né? Então, com esse argumento, você consegue o plano. Como que é dado qualquer ponto x, y, z do plano? Ele tem essa propriedade aqui, x, y, z, menos. Né? Você tem esse vetor. Como que é esse vetor? É x, y, z menos esse ponto aqui, né? Que é o ponto 1, menos 1, 2. Isso aqui, produto interno com gradiente. Interno com gradiente. O ponto onde você está trabalhando tem que dar 0. Aí você dá essa continha, né? X menos 1, y mais 1, y menos 2. Produto interno como esse aqui a gente já está plugado 1, 5 e 8. Isso é 0. Aí você faz a primeira coordenada vezes a primeira. Mais y vezes a segunda, é 5y mais 5, mais 8z menos 16, igual a 0. E aí você já encontrou o plano, né? Fazendo essas continhas aí, só para você saber a relação quadrada, fica essa aqui, né? X mais 5y mais 8z igual a 12. Essa é a equação do plano. Ok? E qual que é a reta normal? A reta normal é mais fácil ainda, né? Se você quer a reta normal, você quer a reta que passa por esse ponto e tem a direção do gradiente. Você quer essa reta. Como é que é essa reta? Você já tem o ponto da reta, já tem a direção. Pronto, né? São os pontos x, y, z. Tais que passa pelo ponto. Né? E tem a direção do gradiente, Fred. Essa é a equação da reta, né? Agora já vai treinar isso, você tem a revisão. Você tem um ponto x, y, z. Qual que é a reta? Como é que esse ponto é descrito? É esse vetor aqui, né? Ok? Certinho, pessoal. Então, por hoje é isso.